Gente, sejam todos muito bem-vindos aqui à revista Cidades e Negócios. Sou Cláudio Moraes e hoje nós estamos aqui com a presença ilustre da doutora Ana Maria Magalhães de Carvalho. Doutora Ana Maria, pessoal, ela é promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Pará. Ela é ex-coordenadora do GAECO de 2021 a 2024 e atualmente está numa nobre missão à frente da presidência da Associação do Ministério Público do Estado do Pará, a ANPEP, no exercício de 2024 a 2027. Eu imagino que é muita coisa, é muito trabalho, mas ela dá conta. Doutora Ana Maria, muito obrigado pela sua presença aqui na revista Cidades e Negócios. E de cara já lhe falo que a senhora está em casa, hein? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu tenho honra de estar aqui conversando com o Dr. Cláudio, né, que já conhecia de longa data, contribuir com a revista Cidades e Negócios, revista de Direito Público. Inclusive, já confirmei minha presença no evento no mês de junho. Então, eu já fui apresentada aqui, mas repito, sou a promotora de justiça, Ana Maria Magalhães, atual presidente da ANPEP, que é a Associação do Ministério Público do Estado do Pará. De fato, fui coordenadora do GAECO, de 2021 a 2024, tive que sair porque para concorrer à ANPEP tem a necessidade estatutária de se desincompatibilizar e naquele momento eu achei que era um novo caminho, um novo desafio e acabei formando uma chapa, a chapa ANPEP Mais Forte, que saímos vencedores. Tivemos uma chapa contrária, alguns colegas de grande respeito, inclusive já profissionais, inclusive ex-presidentes da ANPEP concorreram na outra chapa e foi uma eleição com muito respeito, sem nenhum tipo de problema, graças a Deus. E eu saí vencedora, estou ainda no desafio, porque eu não tinha experiência de ser diretora da ANPEP, não tinha experiência anterior na luta classista, mas eis que estou já adaptada com esses 7 meses de Ministério de ANPEP, já estou totalmente adaptada e gostando muito da possibilidade de lutar pelas prerrogativas, por direitos, reconhecimentos e tantas coisas mais que faz parte da luta classista. Interessante isso. Na verdade, gente, eu tenho aqui pelo menos uma dezena de perguntas de curiosidades que temos interesse de perguntar para a doutora Ana Maria. Mas, doutora Ana Maria, queria lhe perguntar também o seguinte, de início, né, até para lhe apresentar também de uma forma mais ampla para o nosso pessoal. Queria que a senhora pudesse falar para a gente um pouquinho da sua história no Ministério Público. O meu concurso no Ministério Público é do ano de 2000, mas na época teve uma dificuldade de chamar, então os ingressos começaram na carreira em 2002. Eu mesma ingressei iniciozinho de 2003 e quando cheguei em Marabá como substituta, eu me encontrei totalmente na profissão, eu nunca mais fiz concurso para nenhum cargo, porque quando eu descobri o que era ser promotora de justiça, porque a gente só descobre sendo, né, principalmente naquela época, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, que não se falava tanto de Ministério Público como hoje se fala, quando eu comecei a ver o que era a atuação do Ministério Público, a amplitude, as possibilidades de atendimento, de solução de situações extrajudiciais, eu nunca mais pensei em ser outra coisa na vida. E agora, após esses 23 anos, eu continuo achando da mesma forma. Eu tenho, graças a Deus, a mesma empolgação que eu tinha há 23 anos atrás. Às vezes as pessoas até se espantam. Como é que pode? Todos esses anos tu estás aí empolgada, falando de Ministério Público, de trabalho, de atendimento ao público, de atendimento do sujeito que está precisando de um leito, de atendimento do sujeito que... Eu continuo sendo aquela, pelo menos bem mais velha, claro, mas em termos do meu coração, da minha aptidão para o trabalho, eu continuo sendo aquela promotora empolgada, que acredita na luta pelos outros e que faz isso com muita alegria, porque eu gosto de gente, então eu não tenho nenhuma dificuldade de atender ao público. Eu até brincava assim, a minha fila de atendimento sempre foi muito grande e... Enquanto eu estivesse em comarca, claro que depois que a gente chega na capital, a parte criminal, a gente já não tem mais
aquela missão de atender todo mundo, porque o criminal ele é mais restrito. Eu acabei indo por essa parte. Mas mesmo assim, os meus processos criminais, se houver necessidade, eu chamo pessoas antes de oferecer denúncia, eu faço algumas diligências, porque isso é o que eu gosto de fazer na vida. Eu gosto de fazer o trabalho de Ministério Público, de promotoria. Estou agora no movimento classista, também estou gostando, apaixonada, mas daqui a 3 anos, 2 anos e meio, né, eu saio, volto para minha promotoria, continuo aqui no meu coração a promotora que está só emprestada para a luta classista, mas que retorna depois de 3 anos. Mas sobre carreira, eu comecei em Marabá como substituta, mas eu fui para Orilândia do Norte, foi a minha primeira comarca. Lá acumulava Tucumã, São Félix do Xingu, depois Itupiranga, que foi um grande marco da minha vida, que tinha lá um juiz que era muito trabalhador, ele empolgado, eu também com o trabalho, aí era aquela união de produtividade. E depois Tailândia também, gostei muito de trabalhar em Tailândia. Hoje em dia tenho feito reunião com o que era prefeito Macarrão, e uma pessoa que eu vejo, hoje eu reconheço muita luta pelas pessoas de lá, né? Reconheço o trabalho dele. Enfim, Itaituba, Castanhal, Barcarena, enfim, foram muitos municípios, Mosqueiro, que é Belém, mas as pessoas pensam que não é. Quando eu fui promovida para a capital, eu fui promovida para Mosqueiro, porque Mosqueiro é Belém, é um distrito, né? Aí até a minha família dizia assim, eu nunca vi uma promoção que a pessoa volta para o interior, que é Mosqueiro. Eu digo, não, é porque Mosqueiro é capital, né? E assim vai, doutor. Vai ser essa carreira que eu tenho orgulho dela, né? E se eu pudesse viver de novo, eu faria tudo igual, porque é o que eu gosto de fazer. Que bom, que maravilha ouvir isso, porque é interessante esse início de perguntas que eu estou fazendo para a senhora. É muito interessante ver essa empolgação, né, de uma profissional que está há 22 anos, né, à frente de uma missão muito nobre, tá? Tão nobre que daqui a pouco vamos falar aqui um pouco sobre um evento que a própria revista Cidades e Negócios vai promover. E o cerne, o objeto ali, o ponto central da revista, desse fórum estadual, é justamente os órgãos de controle. E ouvir isso da senhora com essa empolgação depois de 22 anos, na verdade está só no início ainda, né? Tem muita coisa pela frente aí, que a senhora está hoje só um pouquinho mais experiente, né? Tem muita coisa pela frente, é bom ver esse entusiasmo. Isso é muito interessante, até porque eu entendo que o papel do Ministério Público para a sociedade, que bom que hoje, como a senhora falou, que bom que hoje a gente pode falar muito mais a respeito do Ministério Público. É muito importante que a sociedade escute, ouça falar, fale muito mais realmente do Ministério Público, porque o Ministério Público ele é uma conquista para a sociedade quando a gente fala da redemocratização do país, né? E a gente sabe que com o passar do tempo, dos anos, a gente obviamente teve uma facilidade muito maior no que diz respeito à comunicação. A internet veio aí para mudar, né, mudar paradigmas, as redes sociais. Então, a própria instituição do Ministério Público, naturalmente, também vai ter uma facilidade, vai ser muito mais disseminada perante a sociedade. E quando a senhora fala a desse respeito de atender a sociedade, atender as pessoas, porque me faz refletir aqui exatamente isso, né? O Ministério Público, ele é muito isso, né? É muito de estar em contato com a sociedade. Sim. Ele é um dos principais representantes dela, né? De dar ouvido a quem muitas vezes não tem para quem falar, a quem se socorrer. Exatamente. Né? E esse, inclusive, repito, vai ser o objeto, vai ser ali o grande ponto central do fórum estadual que a revista fará a respeito dos órgãos de controle. E é muito empolgante, é muito interessante ouvir isso da senhora dessa forma, depois de 22 anos. E não só, nós estamos ali para ouvir e orientar, porque às vezes muitas coisas a própria sociedade pensa que é de um jeito e não é. Então, às vezes nós temos que ter a paciência de esclarecer como é que funciona. Olha, tem surgiu no Código de Processo Penal, com o pacote anticrime,
uma obrigação de o Ministério Público comunicar para a vítima, até para o próprio delegado e para algumas pessoas, quando vai pedir um arquivamento de um inquérito policial. Eu já fazia isso desde 2006. Por que eu fazia isso? Então, quando surgiu, para mim, era uma coisa que já fazia parte do meu trabalho. Por quê? Porque eu fiz uma audiência pública em Tailândia e uma pessoa, uma senhora, falou, uma audiência pública, as pessoas podiam falar, né? Ela disse assim, olha, o meu filho foi morto e parece que mataram um cachorro, porque não houve investigação, não houve nada, não aconteceu nada. Eu não sei, simplesmente eu enterrei meu filho e ficou por isso mesmo. Aí eu fiquei com aquela dúvida e fui ver o que tinha acontecido. Eu disse, não pode, tem que ter tido inquérito. Teve um inquérito, não era da minha época, era um tempinho antes de eu chegar lá, teve um inquérito, mas não tinha sido desvendada a autoria e houve o arquivamento por falta de autoria confirmada. Mas ela não soube disso. Então, desde aquele momento, todas as vezes que eu vou arquivar um inquérito policial porque a polícia ou o próprio Ministério Público, em continuidade de diligências, não chegou à autoria, eu chamo a família da vítima, olha, o que eu tenho nesse inquérito é isso, você tem alguma prova, tem algum caminho, se no futuro surgir, o número do processo é esse, procure o Ministério Público. Por conta de dar satisfação para uma pessoa. Então imagina assim, se você não se dá o trabalho de explicar, a pessoa nunca vai saber que aquilo aconteceu. Então eu acho sim muito justo que você comunique o seu trabalho. Olha, não vou denunciar. Por quê? Infelizmente não nos autoria. E às vezes as famílias elas têm um caminho, elas têm alguma coisa para trazer de prova que dá para continuar uma investigação, né? Ainda mais quando já passou do primeiro momento que está todo mundo nervoso, que é aquele momento com a polícia, mas passados uns meses a família já tem mais uma tranquilidade até para dar uma certa condição de oferecimento de provas. Então isso são coisas que você faz em relação ao público que são coisas necessárias e que te livram, por exemplo, de passar uma vergonha da pessoa dizer que ouviu a morte e não houve o inquérito, quando você sabe que houve com certeza, mas o que faltou? Comunicação. Comunicação é tudo, né? Você tem que dar satisfação do seu trabalho. Para mim, também, nenhum problema de eu dar satisfação para a sociedade do meu trabalho. Isso faz já parte da essência do que é ser Ministério Público, transparente, mostrando a que veio, mostrando o que é, mostrando o que faz. Eu acho que isso acaba dando um engrandecimento e a população compreende o que é o nosso trabalho. Olha, agora, diz que é tanto assunto, né, doutor? Por favor, fica à vontade para poder contar os assuntos para a gente. Nós temos um promotor de justiça, que é meu colega, por sinal é vice-presidente da ANPEP, o doutor Godofredo. Ele é o responsável no Ministério Público do Estado do Pará por se reunir com o Conselho Nacional para tratar de COP. O Conselho Nacional do Ministério Público tem, claro, aquele grupo que está tratando de COP, porque a COP é uma coisa diferente. Nós não sabemos como ela funciona, não é verdade? E nós temos que ter essa compreensão, esse aprendizado, inclusive os advogados, inclusive nós, promotores, inclusive empresas, para saber como é que vão estar lá, Sim. Como é que vão ocupar, que espaços podem ocupar. E uma coisa interessante que o doutor Godofredo estava comentando comigo, que como o espaço é da ONU, né, quem está gerenciando isso é a Itamaraty, embora seja no Pará, mas é lá, mas, claro que o governo do estado tem também, enfim, toda aquela interlocução, mas é um espaço que passa a ser, naquele momento da COP, da ONU, né? E a ONU não consegue entender a presença do Ministério Público, porque para eles, quem é o Ministério Público? É um órgão acusador. Mas no Brasil não é assim, né? Aqui a nossa gama de atribuições no meio ambiente, na defesa, principalmente o meio ambiente, que é o caso, né, já que vamos falar de mudanças climáticas, Isso. O principal foco da COP é questão ambiental, né? Também questão social, porque também tudo isso influencia. E o Ministério Público está totalmente dentro dessa temática, mas para a ONU
como que o Ministério Público não teria um espaço, o espaço que nós queremos, o protagonismo que nós precisamos ter, necessário, né, como órgão que tem que se fazer presente, né, nessas discussões, para eles agora estão começando a entender que aqui no Brasil é diferente. A dinâmica nossa é diferente, de repente, do conceito que eles têm em relação a outros países, outras nações. Exatamente. Então, olha, tudo isso, né, para nós somos os diferentões mesmo, né? Eu acabei de falar que o Ministério Público foi uma conquista para a sociedade. Da forma como é, né? Da forma como foi posto na nossa Constituição Federal e aí, de repente, a ONU não está tendo essa visão, essa magnitude, né? Então, assim, eles tiveram que ter uma explicação para compreender por que nós estamos ali no nosso papel de reivindicar o nosso espaço, né, dentro da COP. Aí isso está sendo tratado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e eles formaram uma comissão com membros, no caso do Estado do Pará, sim, que é o nosso colega, o Godofredo, que é o coordenador do CAOMA, por sinal, do CAO do Meio Ambiente, e muito preparado, inclusive, nessa temática, e estão aí avançando nessas tratativas. Então, um dos pontos que nós vamos falar no nosso congresso, que depois... Vamos já apresentar aqui a página do evento. Nós queremos reunir com os procuradores gerais dos estados, e também com o Conselho Nacional, e também com o PGR, né, Dr. Bonet, para, a partir do que eles estão tratando... doutora. Isso, nós estamos aqui, né, com esse primeiro congresso da MPPA sobre justiça climática e sustentabilidade, diálogos preparatórios para a COP30. Então, o nosso foco é trazer os prefeitos municipais, secretários de meio ambiente, e advogados também que trabalham nessa temática de meio ambiente, de saneamento básico. Nossa programação é voltada para isso. Dificuldades que as prefeituras têm de implementar seus projetos, seus planos de saneamento, seus planos de resíduos sólidos. Compreender tudo isso, como tudo isso funciona e trazer para um diálogo com o Ministério Público. Então, essa é a intenção desses diálogos. E dentro desse evento, nós estamos convidando prefeitos municipais, secretários de meio ambiente para uma reunião, para a gente também apresentar como funciona a COP, o que é que nós temos de informação, as possibilidades que eles têm de se reunir em bloco. Os municípios eles se reúnem por região, né? Não é isso? Então, se vão estar de forma regionalizada, enfim, apresentar informações para eles, né, para que eles possam decidir o caminho deles. Não é a intenção do nosso congresso, nem da reunião, dizer o que os prefeitos vão fazer, como vão fazer. É apenas prestar informação. Olha, as possibilidades são essas. Aí vocês dá um pontapé inicial, que não vai ser tanto inicial, porque eu vi que teve uma reunião anteontem na prefeitura sobre isso. Não sei se eu soube, mas não. Eu vi, como eu sou vizinha, né, a Ampep é vizinha lá da prefeitura, as coisas que acontecem lá, a gente acaba tomando conhecimento, e houve essa reunião sobre um evento sobre isso, com participação de alguns prefeitos, alguns secretários de meio ambiente. Não sei como foi a temática, que eu não estava, mas acredito que talvez tenha sido parecida com a nossa. E nós vamos reunir também com os procuradores gerais, né, para também decidir como nós vamos estar na COP a partir do que o Conselho Nacional vem tratando. A gente tem que decidir a possibilidade de investimento, né, e de, não no nosso caso, mas das empresas, negócios que estão trazendo. Eu vi que tem grandes empresas que estão já se consorciando para estarem na COP, inclusive empresas de fora do país. E é isso. Então, assim, já que o senhor me deu essa oportunidade de já introduzir, eu já convido todos a se inscreverem no congresso. A programação está aqui no nosso site, no site da Ampep, inscrições, e vai ser no hangar, num espaço muito grande, espaço privilegiado. Nós temos o apoio do Governo do Estado do Pará, do Ministério Público também, com o apoio dele, e de outras empresas, por exemplo, a EGE é nossa parceira, né, a Valoriza Resíduos é nossa parceira, temos algumas empresas que estão com parceria, a Ciclos é nossa parceira, vão estar apresentando trabalhos também, e estamos trazendo grandes nomes nacionais e grandes nomes locais. Perfeito. Que tratam dessa temática de meio ambiente. Então, assim,
vale a pena estar nesse congresso. Eu convido todos a se inscrever. Estou vendo aqui que as inscrições online elas podem ser realizadas no próprio site da Ampep, né? No site. Lá no site já remete para o ambiente da inscrição. ampep.org.br. Isso. Na matéria mesmo dessa entrevista também, a gente vai colocar na revista, né, o próprio site da Ampep para poder também facilitar a todos vocês. E a Ampep, desde logo, convida o senhor e a revista para se fazerem presentes. Obrigado. Então, vamos contar com a presença. Estaremos lá. Aproveitamos também para divulgar o evento, que vai ser em junho, e nós estaremos presentes também. Perfeito, doutora. Bem, eu daqui a pouco vou falar um pouco mais também sobre o Fórum Estadual, que é justamente esse que a doutora Ana Maria está falando. Inclusive, será uma palestrante nossa. Tá? Daqui a pouco eu vou entregar aqui oficialmente o convite para a doutora Ana Maria, mas ela já tinha dado ok para a gente. Sim. Doutora, voltando aqui, daqui a pouco eu acredito que a gente vai ter outras pautas também que a gente vai conectar aqui com o Congresso, mas eu quero voltar aqui um pouco nessa sua experiência no Ministério Público. A gente tem uma realidade, o Pará ele é sempre especial de falar pela questão geográfica, né? A dimensão geográfica que nós temos. A senhora mesmo falou de vários municípios que a senhora atuou, e eu entendo que esses municípios, cada município tem uma realidade distinta, né? A senhora passou ali, hoje a senhora está atuando em Belém, dentro da promotoria criminal. Eu trabalho também numa promotoria de improbidade. De combate à improbidade, né? Uma promotoria de Belém, né? Nós temos várias, é a 6ª PJ de moralidade pública, né? E de combate à improbidade. Perfeito. Mas há anos eu vinha só no criminal. Era exatamente isso que eu queria perguntar. Eu vinha há muitos anos trabalhando só no criminal. Quando que a senhora ficou de 2021 a 2024 à frente da coordenadoria do GAECO? Do GAECO, né? Que é só criminal. Eu estou me readaptando, né? Vamos falar um pouquinho de GAECO? Como que é o papel do GAECO? O GAECO não é só dentro do estado do Pará. Existe, todos os estados têm GAECO. Pronto. Né? Todos os estados. Essa nomenclatura, quando ele surgiu em São Paulo, mas aí, num certo momento, era para combater o crime organizado, né? Porque o GAECO é para isso, mas cada um colocava uma denominação que bem entendia. É tipo o GSI hoje, nós temos o GSI, aí o outro estado chama o mesmo, que é o GSI, que é o Grupo de Inteligência e Segurança Institucional, aí outros colocam, é a mesma missão, mas coloca outro nome, mas na época o GAECO era assim. E aí chegou o Conselho Nacional do Ministério Público e determinou que todos iam se chamar GAECO. Então, nós somos o GAECO do Pará, existe o GAECO de São Paulo, o GAECO de Goiânia, de Goiás, o GAECO do Ceará. Enfim, todos os estados têm um GAECO e o Ministério Público Federal também organizou um GAECO. E a missão do GAECO é combater o crime organizado. Agora, no caso do estado do Pará e de alguns GAECOs também fora do estado do Pará, nós prestamos auxílio para colegas que precisam de uma investigação que não é crime organizado, mas que é tão complexo que ele depende de ter uma estrutura melhor de investigação. Porque, doutor, se existe coisa difícil na vida é investigar. Olha, quando a gente está de fora, e o advogado também tem que investigar, porque ele tem que fazer a investigação defensiva, não deixa de ser uma investigação, ele tem que ir atrás, né? Eu já vi muitos advogados resolverem muitos problemas de clientes dele porque fizeram uma investigação defensiva, porque às vezes a gente está só com aquela visão do que chegou da polícia, mas vem um advogado e olha, tem essas outras situações assim, enfim, então, mas não é fácil investigar. Primeiro que você tem que saber que diligências adotar de acordo com o crime, que caminho seguir, que diligências você vai adotar, quais as cautelares que você vai pedir para chegar a comprovar aquela hipótese investigativa. A primeira coisa,
Você tem que dominar o problema e entender qual é a sua hipótese investigativa, qual é a principal, quais são as acessórias. E a partir dali você vai saber o caminho que você vai tomar para chegar a confirmar. É o que a polícia faz, né? Só que, às vezes, quando é um crime menor, é mais fácil de chegar, adotar diligências e chegar a uma elucidação de autoria, de confirmação de crime. Então, são, assim, desafios muito grandes. Então, o colega, às vezes, na comarca, ele não tem condições de investigar um crime que, embora não seja de organização criminosa, mas ele é tão complexo que ele depende de um apoio. No caso do GAECO do Pará, nós podemos fazer esse apoio. Mas como funciona? O colega pede formalmente o auxílio de investigação, aí o coordenador do GAECO aceita prestar o auxílio, se for o caso de aceitar, né, porque pode recusar, e encaminha ao procurador-geral, e o procurador-geral, se concordar, emite uma portaria. Então, fica regularizado o GAECO atuando no lugar do promotor natural, porque houve um pedido do promotor natural de auxílio, saiu uma portaria com todos os dados do que era. Então, existe essa possibilidade de atuar nesses crimes que não são organização criminosa, mas na parte da investigação. Sim. A parte, depois que termina a investigação, concluiu, ofereceu denúncia, aí já é o colega que toca. Né? Agora, quando é organização criminosa, tanto o trabalho que vem da polícia quanto o próprio trabalho do GAECO, eles são promovidos pelo próprio GAECO perante a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que é de Belém, mas tem abrangência estadual. Estadual, né? É. Interessante. Assim como o GAECO, na parte de crime organizado, é abrangência estadual. Então, se tem criminosos de organização criminosa em Terra Santa, é GAECO, porque a competência é estadual. Interessante. Aí a senhora fez eu puxar aqui agora um outro assunto que tem a ver com isso. Inclusive, quero reforçar que a senhora ficou à frente do GAECO de 2021 a 24. Então, baita de uma experiência, né, longa. Né? E aí, foi a primeira mulher, né, a estar no GAECO do Pará. Interessantíssimo. Foi a primeira mulher à frente do GAECO. Fui, do Pará. E outros estados, poucas mulheres, mas sim, havia já quando eu entrei. Mas aqui no Pará, eu fui a primeira, do Dr. César Matar, que me convidou, e eu aceitei esse desafio, né, porque primeiro que uma pessoa como o César Matar, um sujeito de visão, me convidando é porque ele acreditava que eu dava conta. Sim. Então, se alguém acredita na gente, por que nós mesmos não vamos acreditar? Aí ficou 3 anos, um pouco mais. Eu quero dizer, doutor, para o senhor e para o seu público, que eu sou uma pessoa. Eu não me vejo assim como, eu sou a mulher, o fulano é o homem. Eu sou um ser humano. E eu tenho as minhas capacidades, as minhas incapacidades também, as minhas dificuldades, como todo mundo. Mas eu sei que, eu entendo, eu compreendo totalmente que a mulher hoje em dia ela tem um papel diferenciado de ocupar cargo de poder também, de mostrar sua participação, sua possibilidade de participação, e não apenas se enxergando como mais um ser humano, independentemente de gênero, porque enquanto que eu acho que no meu caso não percebi, se houve ou não percebi discriminação de gênero, se houve na minha vida, eu passei assim sem notar aquela situação. Mas eu ouço muitos relatos de mulheres que passaram por isso, né, e que são relatos verdadeiros, sentidos. Então é lógico, sim, é uma pauta necessária, né, importante, que a gente mostre que somos, sim, capazes de estar nesses cargos que são tradicionalmente ocupados por homens e sem nenhum motivo para isso. Né? Então acabou sendo um desafio que eu gostei de enfrentar, né? Espero que atualmente quem está no GAECO é o Arnaldo, que é um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro muito, muita experiência, e eu sei que ele vai suplantar tudo que eu fiz no GAECO, mas é para isso mesmo que existe. Um faz, vem o próximo, melhora, e até porque nós somos... O doutor Arnaldo foi escolhido pelo doutor Torinho, que é uma pessoa que eu admiro, nosso atual PGJ,
tem muita capacidade. Então, a confiança do doutor Torinho já nos dá aquele respaldo de saber. Também eu conheço, né, a pessoa. Tenho nenhum problema de que quem vem depois de mim pode ser melhor. Aliás, eu faço questão que seja, eu torço que seja melhor. O permanente aperfeiçoamento mesmo da máquina, exatamente, né, da instituição. Isso. Assim como eu tentei fazer melhor do que quem estava antes de mim. Porque assim também tem aquela questão que é o seguinte, o momento histórico, os instrumentos que se tem naquele período, a estrutura que se tem naquele período, e quando a pessoa entra e ela faz a parte dela, e deixou o ambiente melhor para o próximo, naturalmente o outro vai ter também condições de desenvolver, identificar os erros, aperfeiçoar aquilo que foi feito muito bem feito. E que bom que é assim, né? Tá. E tem que ser assim em todas as instituições, seja no setor privado, seja no poder público. Olha, até porque com o próprio avanço tecnológico, então o que eu deixei de tecnologia lá, já tem tecnologia nova. Outros conhecimentos, novos cursos, pessoas que descobriram outras técnicas de investigação. Exatamente. Então é lógico que quem veio depois tem que... Que bom que está assim, que tem que ser, né? Exatamente. Tem que estimular para ser. Exatamente, assim como eu vou tentar dar o meu melhor na Ampep, né? Agora que eu sou Ampep, então hoje em dia meu foco é Ampep. Embora eu sei que quem veio antes de mim foi um gestor de Ampep maravilhoso, tanto é que, olha, foi reconhecido pela classe, né? Foi o mais votado, não foi em vão, foi por conta do trabalho dele na Ampep, mas isso também não intimida. A gente, ao contrário, isso significa mais um estímulo para que você se doe mais, que você realize mais, que você consiga a credibilidade, confiança daqueles que votaram em você e dos que não votaram também. Porque passa a ser de todos, né? Passa a ser de todos. Eu sou a presidente da Ampep de todos, dos que me elegeram e dos que preferiam outra opção, mas hoje sou eu que estou aqui. E no nosso caso, que o nosso universo de eleitores é pequeno, nós temos a vantagem que nós somos todos colegas, né? Isso. E alguns amigos, inclusive. Não só colegas, como amigos de estarem juntos o tempo todo, né? É o meu caso, eu tenho amigas que nem estavam propriamente do meu lado, mas que agora que eu sou a presidente estão comigo e são totalmente abraçadas e bem-vindas. Perfeito. Dentro dessa sua experiência no GAECO, dentro da sua experiência ao longo dos anos na área criminal, eu queria poder fazer aqui um comentário de uma pauta que hoje é uma pauta nacional, que eu acessei aqui, só para efeito de abrir aqui esse tópico desse diálogo, que trata, doutora, da PEC da segurança pública, né? Eu vi aqui dentro do site do Senado, vou até aqui colocar para poder facilitar aqui para a gente. Por exemplo, PEC da segurança pública, o que muda e por que causa polêmica. Na verdade, eu não quero analisar aqui a PEC com a senhora nada. O que eu quero poder lhe perguntar, de modo geral, como a senhora falou de crime organizado, a gente sabe também que o crime organizado, ao longo do tempo, também se aperfeiçoou, também conseguiu, né, criar diversos mecanismos, formas de receitas, né, e se tem mais dinheiro, tem mais condições de investir em várias frentes. E eu queria fazer essa pergunta para a senhora no que diz respeito ao seu posicionamento, sua ideia, sua opinião a respeito de uma PEC de segurança pública a nível nacional. Uma das justificativas é que o crime organizado, ele não é mais aquele, o conceito não é mais aquele de repente lá da Constituição de 88. A nossa sociedade, à época, era uma sociedade diferente. Né? Então, a dinâmica mudou completamente, enfim, em todos os sentidos e para todas as instituições, inclusive para o crime organizado. Verdade. E hoje em dia fala-se muito que a atuação do crime organizado não é mais local, não existe mais aquela questão que está acontecendo isso no estado do Pará, no estado de São Paulo, do Rio, não. É em todo o território nacional, é internacional, então fica muito mais complexo, muitas vezes, para que de repente uma força de segurança local possa atuar com mais efetividade, né? Eu sou, né, eu tenho um pensamento positivo em relação a essa PEC, né? Eu entendo que é preciso fazer uma mudança, mas eu queria ver sua opinião como uma especialista da área. Olha, sim,
eu acho que o simples fato de nós termos um crime organizado que só avança, que cada vez... Primeiro, quando se fala em crime organizado, não é retórica, é organizado de verdade. E o nível de organização é completo, né? Eles têm, e com um detalhe, é uma organização que quem detém o poder manda e todos obedecem, porque não tem como você não obedecer a um comando de uma organização criminosa, né? Se você está, diferentemente de nós, da sua empresa, os seus funcionários lhe obedecem dentro de uma certa maleabilidade, né? Olha, faz isso hoje, o sujeito diz, não, amanhã eu termino e tal, não é assim. Isso é só um exemplo Sim. ínfimo do que é. Então, primeiro, compreender que o crime organizado, ele é organizado mesmo. Segundo, eles não estão, como nós, engessados por leis, engessados por moral, eles não são engessados por nenhum tipo de limite. Sim. Eles vão fazer o que eles precisam fazer para crescer, independentemente do que seja a atuação. É para fazer, olha, meu objetivo é esse, o que eu preciso fazer para chegar ali. Dentro daquele espaço, eles vão fazer qualquer coisa que seja necessária. Muito diferente de nós. Nós, Estado, o senhor advogado, o dono da empresa, olha, meu objetivo é chegar ali. Mas para chegar ali, eu não posso praticar crime, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer uma série de coisas. Eu tenho que chegar ali dentro de muitas regras. Algumas justas, outras injustas, mas todas que estão postas pelo nosso sistema. Estabelecer, cumprir prazos. Cumprir prazos, exatamente. Ter que eventualmente, suportar pessoas que não são tão comprometidas. Isso não acontece com a organização criminosa, né? Porque eles vão chegar ao objetivo deles fazendo o que for preciso. Até porque se é uma organização criminosa, eles vão praticar crimes ali. Se o caminho é aquele, vai ser praticado. Então, nós já temos essa grande dificuldade, né, de praticar. Dificuldade orçamentária, dificuldade de comunicação, né? Nós somos um país que é uma federação, então cada estado às vezes tem a sua nomenclatura, o seu RG, que não se comunica necessariamente. Isso é algo impensável, mas ainda é uma realidade nossa. Cada pessoa pode ter um número de RG em cada estado, o CPF não, mas RG sim, não se conectam. É algo que parece tão básico. Em 2025 a gente ainda não tem essa unificação nacional de alguns dados. Pois é, e agora como ter a facilidade de tirar uma certidão de nascimento, que antigamente já tinha processo, agora não tem, né? Isso aí facilitou muito. Então, se a compreensão que nós temos que tratar de segurança pública a nível nacional por especialistas, mas não pode ser só o sujeito que está em Brasília, que está em São Paulo. E eu não falo isso desmerecendo eles de forma alguma, porque, por exemplo, eu reconheço que São Paulo é muito avançado no combate ao crime organizado. Eles começaram com o GAECO. Mas tem também Minas Gerais, é muito avançado, Goiânia, e alguns estados do Nordeste. Nós, no Pará, tentamos dar nossa contribuição também. O Acre é muito avançado. Enfim, eu estou falando dos que eu conheço, não estou desmerecendo os outros que eu não citei. Mas tem peculiaridades que na Amazônia nós temos que não tem no Sul. Sim. Que não tem, por exemplo, no Nordeste. Então, por isso que é necessário uma PEC que contemple todas essas pessoas. Quantas vezes nós já vimos sair uma legislação e a gente vê que ela não consegue se adaptar ao nosso estado, né? Sim. Por exemplo, fora dessa temática, nós não podemos dar carona numa caçamba de um carro nosso. Nós estamos numa picape aberta, o senhor não pode dar carona, não é verdade? Sobe aí. Deus o livre, se a pessoa cai, misericórdia, né? Só destruiu sua vida, que vai responder por muitas coisas. Mas imagina, às vezes, a gente está, como eu, que passei pelo interior, zona rural, andando Tupiranga, saindo de Tupiranga, indo para Marabá, as pessoas me suplicando por uma carona, porque precisavam chegar e o ônibus não ia passar, porque não tem ônibus de linha. Você não vai dar carona? Você vai dar carona, né? Então, assim, eu estou dando só um exemplo de legislação que é feita
em Brasília, sem lembrar que não é todo mundo que está ali no eixo monumental, né, e tal. É verdade. Então é isso. Então tem que fazer uma discussão bem ampla agora. Não pode ser tão demorada assim, né? Sim. Porque a cada dia que passa, essa coisa que é organizadíssima, ela avança. Então hoje se sabe que nós temos inteligência no Ministério Público, em todos os lugares, né? Hoje em dia todo mundo tem o seu setor de inteligência. Eles têm também. Então, e estão crescendo, né? Crescendo, banco de informações, melhorando, conhecendo todo tipo de tecnologia, conseguem comprar. Imagina o que é para nós, Ministério Público ou Polícia, comprar uma tecnologia nova. Processo licitatório, dificuldade e tal, até que um dia compra. O criminoso não tem essa dificuldade. Olha, eu tenho dinheiro, vai no mercado negro, tá aqui, eu quero comprar, pronto, já está implantado. E o detalhe, isso eu descobri já no GAECO. Eles procuram pessoas com capacidade de aprender. Então, aquele criminoso que não vai evoluir, que ele só serve para o básico, ele vai ter uma funçãozinha lá no crime. Mas eles procuram aquelas pessoas que têm inteligência, que têm conhecimento, até estudos, né, para poder avançar, que tem tecnologia difícil de aprender. Então, no meio, existem essas pessoas também. Não é só, é só aquele criminoso que não estudou, que não teve condição. Não, tem gente muito treinada. Aí, e isso aqui tem que ser compreendido dessa forma, né? Quem são os nossos inimigos? Né? Quem são os inimigos da sociedade? E às vezes a própria sociedade, né, que está dominada por uma criminalidade organizada, ela não está conseguindo sair dali, ela está sofrendo. Sim. Só que ela está sofrendo, aí o criminoso coloca um servicinho ali, um servicinho aqui, e a pessoa está ali na dependência daquilo porque o Estado não chegou. Enfim, eu acho que é necessária a discussão, mas não pode também demorar tanto, não pode ser uma coisa de longos anos decidindo, porque a cada dia, nesse nosso momento, que de um dia para o outro surge uma tecnologia nova, não dá para a gente ficar a vida inteira discutindo um ponto, né? Porque no dia seguinte já não existe mais aquele ponto, já o que existe é outra coisa. Já está ultrapassado, né? Eu fico feliz que esse assunto tenha, enfim, demorou, mas pelo menos agora já está em debate. Pelo que eu vi, houve uma sinalização positiva tanto do presidente do Senado como do presidente da Câmara dos Deputados, né, de dar uma atenção especial para essa pauta, de dar uma atenção especial para que ela possa tramitar de forma célere. E realmente eu acho que passou do tempo. Não é de hoje que a pauta da segurança pública ela vem sendo como uma pauta muitas vezes prioritária da sociedade. Eu espero que dessa vez isso realmente ande, até porque eu também entendo que a gente precisa sim ter uma organização a nível estatal, né, a nível nacional, porque se do jeito que está, né, a sociedade percebe que não é assim, que não está bom, muito pelo contrário, né, o sentimento é de que a coisa precisa melhorar. Então não dá para a gente querer ter aquela velha teoria. Não dá para eu continuar fazendo as mesmas coisas e querendo encontrar um resultado diferente. Com certeza. Nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Né? É preciso que a gente faça uma mudança. Houve uma questão, vai mais para o lado político, que é a questão de que muitos governadores, estados achavam que poderiam perder ali a sua autonomia, que pelo menos pelo que eu estou entendendo não é isso, né? A ideia não é essa, até porque senão, né, vai acabar parando no STF, e entendo que ali pode haver algum ajuste que de repente possa ter de excesso, mas eu acredito que a ideia, a essência em si, ela é importante, e ouvindo esse seu relato, com o seu conhecimento de causa, reforça ainda mais, pelo menos, os meus argumentos, a minha convicção em relação à pauta. Eu espero. Olha, até a própria comunicação, nós temos os estados da Amazônia, né? Eu fiz reuniões com os GAECos da Amazônia Legal. Chegamos a fazer em Belém, reuniões para tratar
a gente vê que é tudo interligado, né? Que chama a nova rotação de Monge, né? De como entra a droga. Entrando pelos estados que tem fronteira, né? É, e vem e tal, chega onde? No Pará, né? E daqui, normalmente vai para a Europa. Então, tem já relatórios mostrando que o maior índice de drogas apreendidas na Europa saíram de Barcarena, né? Olha só. Pois é. E de onde veio? Lá dizem que eles têm até a escolta deles, para não serem também, porque em algum momento essa droga deve ficar com pessoas que não estão tão aparelhadas de armas, né? Pela necessidade de despistar, não sei, eles têm escolta para não serem roubados também. Interessante. Não, realmente veio em boa hora. Espero que isso se desenvolva e que tenha um resultado positivo no Congresso. Nessa mesma linha, doutora, quero lhe falar o seguinte. Bem, os órgãos de controle, né, como o MP por excelência é um órgão de controle, os órgãos de controle têm um papel fundamental na confirmação, ou pelo menos na implementação de vários direitos que a gente tem nas mais diversas leis espalhadas pelo nosso Brasilzão, que são inúmeras, e quase todas elas ficam ali também sob a responsabilidade do Ministério Público, ou grande parte delas, especialmente no que diz respeito ao que impacta diretamente a sociedade. Aí eu quero poder fazer vamos mudar um pouquinho desse assunto da área criminal e quero ir lá para a de improbidade. Também fazendo parte do nosso fórum estadual, a gente quer falar sobre o protagonismo dos órgãos de controle e do controle social também, ou seja, aquele controle feito pelo cidadão, né, que é muito importante. É muito importante que o cidadão entenda a sua responsabilidade também, e o próprio gestor público entenda que o cidadão, ao cobrar, é um direito dele, né? E que também é um dever, porque o cidadão participativo, o controle social ativo, ele também ajuda o gestor. E eu falo isso com propriedade, com conhecimento de causa, porque eu também já colaborei por dentro de gestões públicas, e eu sei que a cobrança com qualidade, inclusive, a cobrança muitas vezes bem organizada, ela alerta o gestor público para, muitas vezes, um ponto cego que ele não está identificando. Até porque, como a senhora falou mais cedo, olha, quem faz gestão pública, quem está à frente de uma administração pública, que está fazendo a gestão, quem está à frente do Ministério Público, do Poder Judiciário, são seres humanos. Todos nós somos pessoas passíveis de erro, né? E hoje a sociedade, ela vive, com certeza, um momento histórico muito diferente. Eu vou colocar a Constituição como base, como linha divisória do que a gente está falando. Então é uma sociedade diferente daquela lá de 88. As complexidades das demandas sociais, empregabilidade, meio ambiente. Então hoje é uma realidade totalmente distinta daquele período e que todo mundo precisa se adequar. Como nós somos seres humanos, nós temos nossos acertos, nossos erros, a gente tenta se aprimorar, mas mesmo assim sempre haverá falhas, e que quando a gente tem uma atuação do controle social bem feita, é importante. E quando a gente tem uma atuação também dos órgãos de controle, que institucionalmente é a própria missão, né, dos órgãos, como é o Ministério Público, é fundamental, na minha opinião, né, eu acredito que seja o consenso, porque é a própria essência da existência do Ministério Público, por exemplo. Então é fundamental para a implementação de políticas públicas. E o nome do fórum que a revista vai, eu vou colocar aqui, o nosso banner. Esse aqui é o banner do Fórum Estadual, que a revista Cidades e Negócios realizará no próximo dia 17 de junho, aqui em Belém do Pará. E o nome do fórum, né, por isso a entrevista que hoje nós estamos tendo aqui com a doutora Ana Maria, ela é especialíssima, por conta justamente dessa entrevista se conectar diretamente
com o fórum estadual que a revista realizará. Mas um detalhe que eu quero passar para vocês, né? Nem um pouco desse diálogo que nós estamos tendo aqui, muito rico com a doutora Ana Maria, tem a ver com a palestra que ela vai promover lá no evento, hein? Lá a palestra ela é inédita, exclusiva, então a gente quer que vocês compareçam lá no evento, no fórum, para ouvir a doutora Ana Maria, uma palestra exclusiva. E o fórum estadual que a revista vai realizar, pessoal, chama-se O Protagonismo do Controle Social e dos Órgãos de Controle na Implementação e Efetivação de Políticas Públicas. Que aí, doutora, tem a ver, né, com aquilo que a gente estava falando agora há pouco, da importância do Ministério Público. Vou falar diretamente do Ministério Público. E quando a gente ouve um pouco da sua história, que a senhora passou por vários municípios, né, outros inúmeros, ou todos os seus colegas também tiveram ali nessas experiências no interior. O Pará é um estado gigante, com múltiplas realidades sociais, econômicas, políticas, ambientais, né? E que quando a senhora vem para Belém, depois de muitos anos andando, caminhando, tendo experiência pelo interior do estado do Pará, a senhora traz com a senhora uma bagagem, uma experiência incrível que a senhora nunca ia conseguir em livros somente, né? Porque o livro é o nosso companheiro do dia a dia, mas tem coisas que só a prática nos traz, né? Com certeza. Nossa, você chega para trabalhar. O que é isso, né? Você vai. Eu fui promotora agrária nessas ações. Elas têm de um lado o advogado, a parte, né? O fazendeiro, o dono da terra, ou que se diz dono da terra, o seu advogado, e de outro lado os ocupantes, né? Aí, normalmente com a CPT ou com a Defensoria Pública lá. E o Ministério Público como custos-leges. Então, a primeira coisa que a gente tem que firmar é entender qual é o nosso papel ali, dentro daquela ação, porque nós não somos nem autor nem réu, nós estamos ali como custos-leges. Inicialmente, foi a questão ambiental que pautou a minha atuação. Depois eu fui ampliando para mais a questão agrária mesmo, né? Mas no primeiro momento eu me foquei na questão ambiental. Mas voltando aqui, né, para esse tema, o Fórum Estadual vai ser um sucesso. 17 de junho é uma... Que dia da semana? É uma quarta? Quarta-feira. Quarta-feira. Uma quarta-feira, aqui em Belém. Excelente. Nós, inclusive, agora, né, nesta entrevista aqui, nossa, pessoal, nós temos já como parceiros institucionais a Audicom, a OAB estadual, a ESA, a AMEPA e também agora a ANPEP. Tivemos a grata satisfação aqui, a felicidade de ter também agora a ANPEP como uma parceira nossa institucional do Fórum Estadual. Pronto, uma correção aqui, é uma terça-feira, né? Dia 17 é uma terça-feira, 17 de junho. Mas a gente vai ter muito tempo para poder colocar isso nas redes sociais ainda e a gente falar com mais tranquilidade a respeito dessas pautas. Tem uma coisa que, na minha compreensão, que tem que vir por primeiro. O que é? O eleitor eleger quem tem proposta de política pública. Políticas públicas boas, né? Porque, assim, nenhum órgão de controle vai poder sentar na cadeira do gestor. Isso aí é uma coisa que nas comarcas que eu trabalhei, eu sempre tive muito cuidado de explicar para a sociedade. Eu não sou a prefeita, eu não fui eleita, eu nem me candidatei. Eu sou uma promotora de justiça, eu sou membro do Ministério Público. O meu papel é esse. O papel do gestor é ter as políticas, as propostas, ele não faz a campanha dele, ele não apresenta. Então, o primeiro ponto do controle que eu acho que nós podemos, o senhor, o Fórum Estadual, com a revista Cidades e Negócios e o Ministério Público, é levar para o cidadão que ele é o primeiro obrigado a fazer o controle na hora da eleição, de escolher gestores, propostas que tenham a ver com o que ele precisa, com o que vai alavancar a cidade, com o que vai promover a saúde, com o que vai promover a educação, porque quando você elege um candidato que não tem uma pauta, né, umas propostas que são as que realmente... Formas factíveis, né, que depois possam ser cobradas. Fica até difícil, né, porque precisava construir um hospital
e não tem hospital nenhum no orçamento previsto dele. E aí? Aí a gente vai obrigar a que ele coloque, né? É assim, meio complicado. Então, assim, eu acho que a proposta até de educação, né, perante o cidadão, a primeira coisa que é obrigação nossa é educar para o voto consciente. Então, olha, o Ministério Público é órgão de controle na implementação, mas eu vou exigir aquilo que está previsto no orçamento, porque se não tem na proposta orçamentária, o que, que eu vou exigir? Não é verdade? Fica difícil, porque vai passar por cima de uma lei orçamentária que foi votada, discutida e tal. Então, quando eu fiz o meu mestrado em Direitos Humanos pela UFPA, depois eu fiz outro em Segurança Pública, que é recente, mas o meu primeiro mestrado foi lá na UFPA. O meu trabalho, minha dissertação foi a questão da judicialização das políticas públicas, né? E na pesquisa que eu fiz, aí eu pesquisei 5 municípios, 5 ou 6, já não me lembro, faz tanto tempo, foi 2008. Pesquisei, dos municípios que eu pesquisei, os vereadores não sabiam o que era orçamento público ou não sabiam como chegava naquela proposta e eles que tinham votado. Eles tinham discutido e votado. Mas quando você fazia o questionário e perguntava, alguns diziam assim, não, isso vem produto de Brasília, a gente só faz assinar. Aí alguns eu notei que eles eram dominados pela técnica, tipo, o contador disse, olha, é assim, assina que é assim que se faz. Ah, é assim. A, a própria parte técnica dominando a política, né? E aí tinha essa situação, que o senhor mesmo falou várias vezes, da falta de conhecimento, e você é o político, você não precisa conhecer, mas você tem que ter a equipe que conheça, né? Que seja muito boa, porque senão você não vai avançar. Então, e a questão, na hora da discussão orçamentária, todo esse pessoal tem que estar aí, né? Influenciando. Então, um dos pontos a minha dissertação era a, como era a atuação dos conselhos de direito da criança e do adolescente no momento da feitura do orçamento. Aí não tinha atuação. Então, se não tinha uma atuação, como é que ia ter uma reserva para implementar tanta coisa que eles precisam, né? Desde um carro para o Conselho Tutelar, para uma sede, para um não sei o quê, e, enfim, toda essa situação. Então, nós temos esse papel importante, a sociedade, aquele cidadão que não vai achar normal e não é normal que para ele ter um atendimento da saúde ele tenha que ir na casa do vereador pedir uma ficha, porque não é lá na casa do vereador. Sim. A casa do vereador não é fluxo, não é verdade? Exatamente. Então, não está dentro do fluxo lá do SUS, não olha. Tá dentro, não tem por que ele ter que passar na casa do vereador para o vereador dar uma cota dele para ele ter um atendimento. Então, desde aquele que sabe que isso não é normal, que isso não está certo, que está fora da lei, né? Desde aqueles que são mais avançados, porque tem muita gente boa, que conhece, que está dentro. Nas minhas investigações, as investigações que eu consegui mais resultado, foram aquelas que pessoas que conheciam, médicos que conheciam do sistema, me esclareceram. Olha, é assim, 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 onde é que está o problema? Aqui, aqui, aqui. Então, essas pessoas que conhecem todo o funcionamento da máquina, né, da administração, quando elas percebem que está errado, que está diferente, que está tendo um descontrole, e aí elas têm coragem E às vezes não precisa nem se expor de nome, né? Basta que você explique como funciona e onde é que está tendo a brecha, o gargalo, onde é que está tendo o desvio, onde é que está sendo feito o errado. Que isso já dá para monitorar, aliás, monitorar não, isso já dá uma possibilidade de uma investigação séria e que às vezes vem apenas para consertar. Às vezes quem está lá em cima nem sabe que está sendo feito assim. Às vezes sabe, mas às vezes pode não saber, porque muitas coisas são feitas aqui embaixo e não chega no gestor, no que está no cargo máximo. Né? O senhor sabe disso, que você trabalhou, né, de longos anos, tem muita experiência. Então, eu acho assim, que, em resumo, nessa questão do protagonismo do controle, a gente tem que começar a trabalhar
e a educação do cidadão para que ele efetivamente veja, escolha quem tem proposta. Doutora Ana Maria, essa sua abordagem, eu tenho vontade até de responder para a senhora, assim como a doutora Gabriela me falou. Eu entrevistei a doutora Gabriela Percy, ela é autora de um livro chamado Direito Administrativo, não, Contrato Administrativo, um manual para gestores e fiscais de contrato. E aí foi semana passada o diálogo com ela. E aí eu fui perguntar para ela assim, doutora, me diga aí qual a sua ideia, qual a sua opinião a respeito dessa dificuldade dos gestores ainda em não quererem dar transparência. Isso não é uma coisa nova, o portal da transparência, a necessidade da transparência para os atos públicos, para as decisões, para... Enfim. E aí ela disse, olha, para eu te responder isso, eu acho que é mais uma tese de mestrado, tá? Ela brincou. O que a senhora acabou de falar é tão interessante e deu até vontade de eu tomar aqui um pouco de café e ficar falando um monte de coisa a respeito disso. Mas olha só como isso aí, para mim, essa sua análise, ela é tão instigante, ela é tão complexa, mas ela tem uma conexão direta aqui com o nome do fórum. Sim. O que a senhora falou está tão em sintonia com o que nós pensamos do evento, que não foi à toa, não foi aleatório, que o nome do evento é o protagonismo do controle social, e em seguida veio dos órgãos de controle. Porque o controle social a gente vai trazer aqui também para a sociedade, para o cidadão, que a gente pode inclusive colocar isso já dentro do processo eleitoral, como a senhora bem colocou. Sim. Né? Então o controle social já começa ali no processo eleitoral. Quais são as opções que eu tenho que pode ser daqui lá na frente um dos representantes nossos, ou serão os representantes no executivo e no legislativo, né? Exatamente, então o controle social já começa desde o processo eleitoral e depois se estende para ao longo do mandato, porque é muito importante que o cidadão entenda que a, a atuação dele não é só ir lá e votar, e também é depois em fiscalizar. E por que a gente conversou com a doutora Gabriela Peste? E uma das pautas do conteúdo programático do fórum fala justamente sobre controle, sobre contrato administrativo. Porque muitas vezes se fala em licitação, por exemplo, que é a licitação ela é vamos dizer assim, um pedaço, uma área, um segmento da administração pública fundamental e tem uma relevância enorme, porque é através da licitação que se implementa muitas políticas públicas, inclusive. Porém, muitas vezes se foca muito no processo licitatório em si, que é aquele que termina no dia da sessão do certame. A empresa A ganhou. Então, daqui a 5 dias vamos assinar o contrato. Beleza. Quem participou daquele processo licitatório, quem perdeu, né, vai recolher ali as suas coisinhas e vai ali atrás de uma outra licitação, se for, né, uma empresa que participa de várias licitações. O problema é que a magia, que foi o que eu falei para a doutora Gabriela, por que nós vamos falar hoje sobre contrato administrativo? Porque é aqui que a magia é feita, no ponto de vista da sociedade. Porque se eu, gestor público, contratei, fizeram uma excelente licitação, desde o início do planejamento até o dia da sessão, foi tão maravilhoso que quem perdeu nem sequer recorreu. Achou que foi tudo lindo. Ok. Aí essas pessoas vão se recolher. E a sociedade não costuma ter o hábito de acompanhar a execução contratual. Só que é aí que a magia vai ser feita. É aí que o hospital que vai ser construído de forma de qualidade, a qualidade que estava lá na licitação, que está no contrato, né? É ali que pode haver o superfaturamento ou não, é ali que pode haver, o que às vezes eu gosto de colocar como exemplo, porque é algo impactante, por exemplo, a construção de uma creche. É aí nesse momento que a gente vai ter a ver a coisa acontecer, se aquela creche vai ser feita com a qualidade devida. Até porque a gente tem que lembrar sempre o seguinte, olha, aquele que de alguma forma dê causa para que aquela creche não seja bem construída, a primeira pergunta que deve ser feita é o seguinte, o teu familiar, o teu filho, você que não está fazendo a creche de forma devida, vai ajudar nessa creche? Seja o gestor, seja o fiscal do contrato, seja qualquer agente público, vai? Não vai, meu irmão. Então, é o seguinte, não é porque não vai, porque geralmente não vai, que você não vai fazer de qualidade. Faça de qualidade, se você tem que ser responsabilizado afinal. Tem os riscos, né?
Lembra aquela ponte que caiu no Rio de Janeiro? Tinha acabado de ser construída, né? Matando pessoas. Pessoal, aquilo foi um erro de cálculo absurdo, né? Tanto problema ali. Então, hoje em dia, dependendo de quem está construindo, qualquer um pode ficar em risco, né? Exatamente. Então, o que acontece? A questão do contrato administrativo é fundamental. E aí, doutora, voltando aqui, né, para quando a senhora fala assim, olha, eu não fui eleita para ser prefeita, então eu não posso implementar políticas públicas no lugar do prefeito. Eu acho magnífico. A minha parte é fiscalizar o que ele prometeu no orçamento dele, que ele licitou. E o que está executando, tá né? executando. Exatamente. Eu fiz recentemente, apresentei um TCC, uma especialização em direito público, e o tema é um tema que é o seguinte. Esse nome desse fórum ele é muito desafiador para mim. É estimulante, na verdade, ele é bem estimulante. E eu entrevistei agora, semana passada também, o doutor Eduardo Jordão, que ele é autor de um livro, ele tem diversos livros dentro do direito público, e um deles é o seguinte, Estudos Antirromânticos do Controle da Administração Pública. E aí, o que ele fala? Eu já me interessei. Não, é maravilhoso. E aí, nós tivemos a satisfação de ter a entrevista dele. Aí ele fala o seguinte, olha, gente, qual que é a questão aqui? Ele fala da nova LINDB, né? E fala o seguinte, olha, ele também, de alguma forma, fez parte dos estudos ali, junto com o professor Carlos Ari, e fala assim, olha, o que a gente fala nesse livro é o seguinte, a gente precisa analisar a atuação do controle não de forma romantizada. A ideia é fazer uma análise antirromântica. Porque também quando se tem muito poder, é aquilo que a senhora falou. Bem, eu não fui eleita para ser prefeito. Então, se eu agir como se o prefeito eu fosse, né, eu estou trazendo um poder para mim que eu não tenho. Isso. Que não cabe, não é? Dentro da minha missão institucional, eu não sou a prefeita. Perfeito. E aí ele fazia essa análise. Aí eu fiz uma tese na especialização que era o seguinte, a insegurança jurídica como um fator, eu não vou lembrar bem ao certo, mas era a insegurança jurídica como um fator um fator de trava para o desenvolvimento da administração pública, algo assim, não vou lembrar agora. O que acontece? Aí eu fui dar vários exemplos da insegurança jurídica na visão do gestor. E eu sempre fazia a seguinte ênfase, né? Antes de fazer algum tipo de defesa, muitas vezes, eu vou dar um exemplo concreto. Às vezes você tem um Tribunal de Contas, que é um órgão fiscalizador também, por excelência, e aí tem lá 2 câmaras, ou 2 turmas. E às vezes os mesmos fatos similares são postos para o tribunal. Só que cada câmara, ou cada turma dessa do tribunal, a depender da nomenclatura que utiliza, dá decisões contraditórias uma das outras. Sim. Às vezes a situação é quase que idêntica, só não é o mesmo gestor. Aí, eu, enquanto assessor jurídico de gestores, o gestor me olha e fala assim, e aí, doutor, qual é a orientação que eu vou seguir aqui nesse caso? A da Câmara, primeira turma ou a segunda turma? Quer dizer, é difícil a gente dar a orientação para o gestor de uma forma com uma segurança necessária, sendo que o Tribunal de Contas, que deveria dar a segurança, olha, se tem aqui essas situações conflitantes, e já tem há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, já vem há bom tempo, então nós também temos que ter essa percepção enquanto tribunal, vem cá, vamos pacificar logo esse negócio. Sim, porque se nós somos aqui, né, aquele que vai orientar o gestor para que faça. Porque quanto mais a estabilidade tiver lá na ponta para o gestor atuar, menos prejuízo terá a sociedade na hora de implementação de uma política pública, de um contrato administrativo que vai ser celebrado, de uma licitação. Só que isso não acontece ainda. Então nós temos muita dificuldade nesse sentido, entendeu? Então eu estava colocando essas questões dentro da tese, mas ao mesmo tempo falando o seguinte, né? Antes de eu começar a desenvolver isso, eu disse, olha, mas esse trabalho não está dizendo que os gestores têm que ter um passe livre. Até porque eu preciso fazer aqui a defesa do estoque de controle, entendeu? Sim, não. Mas tem que ver onde é, né? Isso. Qual é a sua parte, isso, né? Você se mantém na sua parte. Não querer agir. Porque não vai dar certo. Se você quiser fazer o trabalho que é do outro, você não vai conseguir também. Você vai cometer outros erros. Mas assim, o que eu acho importante é que o cidadão tenha essa compreensão, essa clareza, essa representação
do que é o papel de cada um dentro de tudo isso. E o que é que olha, teve, fora desse assunto de controle, mas teve uma situação que não tinha ainda a Lei Maria da Penha, lá em Tupiranga, e tinha uma pessoa que espancava a esposa e um filho. Espancava, aí fazia um TCO, e aí eu tinha aquela pilha de TCO e nunca acontecia nada, porque não tinha ainda a possibilidade. Aí eu peguei aquele monte de TCO, de lesão corporal, fiz um pique, transformei aquilo, entendi que aquilo era tortura, dentro daquele contexto, como ele fazia, olha, ele vem torturando essa mulher, ele tinha objetivo quando ele espancava o filho e a mulher. Fiz uma denúncia, mandei, aí eu chamei a mulher, eu disse, olha, aqui eu sou promotora de justiça, o meu papel, olha, eu peguei aqueles TCO, expliquei o que era TCO, todos os fatos que a senhora passou, todos os espancamentos e tal, isso aqui eu transformei numa investigação própria. Estou denunciando por tortura o seu marido, estou pedindo a prisão dele. Agora, quem decreta a prisão não sou eu. Eu peço a prisão. Quem decreta a prisão é o juiz. É lá naquela porta ali. Só está vendo aqui a minha porta? Aquela porta escrita juiz, é lá. O que eu podia fazer pela senhora, eu já fiz. Esgotei as minhas possibilidades. Ela entendeu. Quando foi no próximo espancamento, ela foi bater lá. No instante, o juiz deu a prisão do... E aí, depois que ele foi preso, aí a família dele aparece dizendo que ele tem problema mental, que iam pagar um tratamento para ele em Goiânia. Um monte de solução. Engraçado, né? Quando ele estava espancando a mulher e o filho todo dia, ninguém tinha solução. Ninguém dizia que ele era doido, que ele tinha... Não. Sabe, assim... Aí resolveu, porque aí eles fizeram um contrato com uma clínica lá e mandaram ele para essa clínica em Goiânia. Mas precisou chegar nesse ponto, né? Então é assim, quando você explica, olha, a minha parte é essa, aí o cidadão vai cobrar de cada um o que é a sua parte, o que é o seu dever. É por aí que eu penso, né? A nossa missão é grande, né? O Ministério Público tem um papel imenso, né? Nesse controle, nessa busca de efetivação de políticas públicas e também de orientação, por que não, né? Eu acho que nós estamos vivendo numa fase que o extrajudicial está ganhando uma relevância muito grande. Interessante isso. Isso. Atualmente, o Ministério Público busca solucionar os problemas dentro da esfera extrajudicial, porque quando judicializa, aí já é um outro momento, aí você já perde o controle também, tá com o juiz. Já não é você mais no controle da situação. E aí, mais uma vez, voltando para o Congresso, que nós estamos realizando, é por isso que nós estamos chamando prefeitos, secretários, advogados, para todos juntos compreendermos as dificuldades na implementação, principalmente do saneamento básico, né, que acho que é um gargalo muito forte aqui na Amazônia, no estado do Pará. A questão dos resíduos, que é gravíssima. Então, por exemplo, eu pedi que cada colega tirasse uma foto do lixão da sua cidade. Então, eu estou montando esse banco de dados e a maioria tem lixões absurdos. E para dentro, mas não naquela proposta de chamar o prefeito, olha, isso é um lixão. Não. Ver, olha, qual a dificuldade, como que se pode colaborar, o que é necessário, quais são as expertises que a gente pode junto desenvolver para trazer a solução. E estamos trazendo algumas empresas que mostram soluções também. Quando a gente traz uma empresa, não é essa empresa é para ser contratada, até porque tem que ter licitação. Assim como essa empresa tem, a proposta tem outras tecnologia Brasil afora que cabe ao gestor procurar, né? E encontrar essa solução. Então, é essa a nossa proposta de chegar mais perto, né, da conversação, da compreensão, para juntos todos construirmos soluções para a Amazônia. Interessante isso, doutora, até porque para a gente já ir para a finalização aqui do nosso bate-papo com a doutora Ana Maria, mas essa questão extrajudicial, ela tem uma efetividade muitas vezes muito maior, porque você soluciona de fato aquela questão social, né? Você entregou para a sociedade uma solução, que muitas vezes quando vai judicializar,
aí vem aquela própria questão do desgaste do processo, É. a demora natural que vai ter, né? Então, enfim, como Ministério Público, eu entendo, pela experiência também que eu tenho de diálogo, desse relacionamento também com o Ministério Público, o Ministério Público tem um poder muito grande para realmente, de forma extrajudicial, resolver inúmeras demandas. Eu entendo também que é uma forma de atuação magnífica do Ministério Público, mas eu quero fazer aqui, eu fui buscar o nome a minha tese, né? Que eu acabei esquecendo, queria poder falar aqui, que é o seguinte, ó, a responsabilização dos agentes públicos, a insegurança jurídica como obstáculo para o desenvolvimento da administração pública. Então, a ideia era defender, sim, a atuação dos órgãos de controle, porém, também informando, né, também defendendo a visão pelo gestor público. Porque quando você tem uma situação como essa que eu falei agora, duas câmaras do mesmo tribunal dando situações conflitantes uma com a outra e não se vê um movimento para se pacificar. Porque se pacificar, todos os gestores vão acompanhar. Consegui. Aí se ele não acompanhar, meu irmão, você não acompanhou. Se o órgão de controle aqui teu, direto, que você é um jurisdicionado, está dizendo que o correto da aplicação dessa lei é assim, sabe, está em sintonia com o judiciário, está em sintonia... Então segue. Segue, Não vai fazer de forma contrária, porque aí você vai estar trazendo problema para você. Agora, se você tem duas turmas falando de forma distintas, aí depois tentar responsabilizar o gestor, eu também já entendo que não é o melhor caminho, né? Até porque ele também não teve uma boa orientação no sentido de pacificação. Né? Então essa era a linha de defesa. Não, bem, é a sua tese, essa aí o senhor tem... Eu concluí já numa especialização em direito público. Ah, sim. Eu quero dar continuidade agora Quando também. for publicada, a gente já... Exato, exatamente. Inclusive, a ideia é essa, agora desenvolvê-la, continuá-la, inclusive para a ideia é lançar um livro depois. E ela tem tudo a ver com o nosso Congresso, porque, na verdade, o Congresso, vamos dizer assim, a gente vai falar do protagonismo dos órgãos de controle, né, e do controle social. Mas é também interessante a gente fazer exatamente de forma cirúrgica, doutora, o que a senhora falou. Porque o protagonismo dos órgãos de controle, ele deve ser feito dentro dos seus limites. Dentro dos seus limites, exatamente. Ponto. Isso. Né? E cada um fazendo ali a sua parte. Perfeito. E o controle social ali pelo cidadão, aí tem uma liberdade maior. Com certeza. Ele tem uma flexibilidade muito maior de atuação. Né? Isso. Tanto no processo eleitoral como ao longo de todo o mandato. Doutora Ana Maria, eu quero lhe agradecer, nós queremos lhe agradecer aqui por esse super bate-papo. E eu quero falar que ela não falou absolutamente nada do que ela vai expor, do que ela vai palestrar lá no nosso fórum, que vai acontecer aqui no dia 17 de junho, pessoal, tá? 17 de junho, em Belém do Pará, Fórum Estadual, o protagonismo do controle social e dos órgãos de controle na implementação e efetivação das políticas públicas. Teremos a doutora Ana Maria também como uma palestrante nossa. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui na revista Cidade e Negócios. Espero que outras oportunidades a gente também possa ter aqui esse encontro novamente. Já temos esse encontro no dia 17 de junho, né? E eu que agradeço de estar aqui presente. Já formamos uma parceria, aproveitamos, né? Nós vamos apoiar também o evento. E também fazer o convite aqui para o Congresso de novo, não é isso? Sim, pois é. Estamos convidando. Nosso público-alvo são os advogados, são os prefeitos, são os secretários de meio ambiente, enfim, estaduais, o secretário estadual e os municipais. E contamos com a participação porque nós fizemos uma programação que deu muito trabalho e ela foi toda pensada nos municípios, em trazer coisas interessantes que os municípios possam aproveitar. Perfeito. Gente, então a gente fica por aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Até a próxima. Tchau.